Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem hoje toda importante, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua vida sentimental. Eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao nosso coração. Mas antes disso eu peço 3 coisas para você. Se inscreva no canal. Separe um pedacinho de pão que depois da mensagem nós iremos orar. E depois coloca o seu nome nos comentários, que eu vou anotar no papel e vou orar no monte e vou queimar. E pedir a Deus para Deus dar vitória, para Deus fazer com que você venha viver uma vida feliz. Porque essa é a vontade de Deus, que você viva uma vida feliz. Vamos lá, pega a sua Bíblia agora. Vamos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Dá pause na gravação e depois, quando você pegar a Bíblia, solta o pause e continue acompanhando o vídeo, que nós iremos ler a palavra de Deus agora. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Nós vamos falar hoje de 2 pessoas muito importantes na palavra de Deus, que é José e Maria. Você vê que Maria, tanto José como Maria, eram pessoas espirituais e especiais. Você vê que Deus, ele procurou na humanidade para ver qual é a mulher que ia conceber o Filho de Deus. E Deus escolheu quem? Maria. Mas escolheu por quê? Por causa da espiritualidade dela, por causa que ela era uma mulher de Deus. E o que faz uma pessoa ser de Deus? Primeiro, obedecer a palavra. E segundo, amar a Deus e amar as pessoas. O que faz a gente espiritual é a obediência da palavra de Deus e amar as pessoas, que é mandamento. Porque tem gente que quer ser espiritual se apresentando para o pastor, aparentando para o pastor, trabalhando na igreja. Isso é bom, mas isso não é o suficiente. O suficiente é você obedecer e amar. Amar a Deus e amar o próximo. Isso vai fazer você espiritual. Isso vai fazer você chamar a atenção de Deus. Porque Maria chamou a atenção de Deus por quê? Porque ela tinha uma vida com Deus. Ela obedecia a palavra e amava as pessoas. Você vê que Maria e José faziam toda a diferença. Quer ver uma coisa? Quer ser espiritual? Ame as pessoas. Mas a realidade é que as pessoas não querem amar. Elas querem ter sucesso. Não, a gente não tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar preocupado em amar, cuidar das pessoas, das pessoas, aquelas que nos procuram. Se tem alguém te procurando, pedindo ajuda, Deus conta com você para ajudar essa pessoa. Isso vai fazer você chamar a atenção de Deus. Uma coisa interessante aqui foi que quando José, ele soube que Maria estava grávida, ele teve domínio próprio. Você vê que ele não maltratou Maria.
Porque ele pensou que ele tinha sido traído. Eu tenho certeza que o diabo perturbou a mente dele. E a realidade é que o diabo perturba muitos casamentos, a mente de muito marido, a mente de muita esposa. E é nesses momentos que a gente tem que ter domínio próprio. Porque muitas das vezes a situação sai do nosso controle, como saiu aqui na situação de José. Porque José, ele pretendia casar com Maria. Só que ele ficou sabendo que ela foi concebida pelo Espírito Santo, que dela, do ventre dela, nasceria o Filho de Deus. E aí ele planejou abandonar ela, porque se fosse outra pessoa, uma pessoa carnal, porque naquela época a traição era a condenação era a morte, ela ia ser apedrejada. Mas você vê que José era um homem bom, mesmo ele tendo suspeita que ela traiu ele tinha preferido, estava planejando em abandonar ela secretamente. Mas aí Deus, o anjo, apareceu para ele em sonho e contou o que tinha acontecido. E aí você vê, se ele tivesse abandonado ela, ele iria cometer o maior erro da vida dele. Mas tudo por quê? Porque a pessoa não tem um domínio próprio. E você vê que José teve domínio próprio. Você vê que quando ele soube que Maria estava grávida, não maltratou ela, pelo contrário, não maltratou, teve domínio próprio e ia abandonar ela secretamente, mas não foi isso que ele fez. Você vê que tanto José quanto Maria, eles souberam lidar com o sobrenatural, souberam lidar com aquela situação. Hoje em dia, os casais não sabem lidar com os problemas. Você vê que falta domínio próprio entre o casal e a realidade é que o pau acaba quebrando. Por quê? Porque as pessoas não têm domínio próprio. Elas são egoístas e querem fazer do jeito dela. E a realidade é que se você fizer no casamento, se fizer tudo do teu jeito, você vai fazer a pessoa do seu lado sofrer. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que haver amor para que em certos momentos um venha abrir mão da sua vontade e que venha prevalecer a vontade do outro. Você vê que coisa interessante. Eles ficaram na direção de Deus. E a realidade é que muitos casamentos acabam sendo destruídos porque sai da direção de Deus. O casal deixa de buscar Deus e aí acha que vai continuar vivendo uma vida feliz. Não vai. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Se você planta com Deus, você vai colher uma vida feliz. Se você plantar longe de Deus, você vai sofrer. Repetindo, José e Maria, eles ficaram na direção de Deus, eles obedeceram a Deus. Se você ler a história na Bíblia, você vê que eles ficaram na direção de Deus. O anjo apareceu para eles e falou que Herodes queria matar o Filho de Deus. O que eles fizeram? Eles fugiram, foram para o Egito. E aí, depois eles voltaram. Então você vê que eles sofreram perseguição e ficaram ali na direção de Deus. Quer ver outra coisa muito interessante também? Eles não se envaideceram com a experiência que eles tiveram com Deus. Você vê que muitas das vezes a pessoa tem uma experiência sobrenatural com Deus e acaba se perdendo, ela se envaidece
e ela acaba se achando melhor do que os outros. E por mais cheio que a gente seja da presença de Deus, a gente nunca deve se considerar melhor do que ninguém, porque se a pessoa cair nesse erro, pode ter certeza, a vaidade vai entrar. A vaidade vai entrar e o mal vai entrar. Muitos casamentos não têm domínio próprio e vivem brigando. Foi o que eu já falei aqui. Você vê que a pessoa vive brigando no casamento por falta de domínio próprio. E se você vê aqui José, ele passou por uma situação difícil e teve domínio próprio. Ele não perdeu o controle. Ele não foi precipitado. Porque se fosse outro, ele tinha defamado Maria. Mas você vê que ele não foi precipitado. Ele não falou precipitadamente. Ele não tomou nenhuma atitude precipitadamente. Às vezes a pessoa fere a outra dentro do casamento porque ela não tem domínio próprio. Às vezes ela pensa uma coisa e chega na hora é completamente diferente do que ela pensou. Mas aí ela acabou falando e machucando a pessoa que está do lado dela. E aí agora tem que se desculpar. Tem que se desculpar. Você vê que muitos casais se perdem. Por quê? Porque são carnais, se entregam à vontade da carne, briga, quebra o pau dentro de casa e aí depois quer viver uma vida com Deus. Não tem como. Porque para a sociedade a pessoa pode até aparentar tá bem, mas para Deus ninguém consegue aparentar nada. Você vê às vezes certos casais que aparentam estar bem, mas em quatro paredes o pau quebra. O pau quebra. E aí aparenta uma coisa que não vive, aparenta uma felicidade que não existe naquele casal. A pessoa vive de fachada, vive de aparência, e isso leva ao sofrimento. Outra coisa que também é muito interessante lembrar foi do milagre no casamento, onde o Senhor transformou água em vinho. Maria chegou para o Senhor Jesus e falou: faça tudo que Ele mandar. E aí você vê que o Senhor Jesus falou para ela: não é chegado a minha hora. Você vê que o Senhor Jesus, Ele chamou a atenção de Maria, mas mesmo assim Maria, ela se colocou em submissão ao Senhor Jesus, porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí ela falou pros servos: faça tudo que Ele mandar. E aí o Senhor Jesus mandou encher as talhas com água e pediu para mostrar para o mestre Sala. E aí o mestre Sala, quando foi provar, viu que era vinho. E aí ele falou pro dono do casamento: você deixa o melhor vinho pro final, porque a tradição é deixar o pior vinho pro final da festa e o melhor vinho dá para os convidados logo no início da festa. E aí o mestre Sala fez esse comentário. Você vê que o que Deus faz é algo muito bom. Você vê que Deus, Ele faz maravilhas. Deus, Ele faz maravilhas. Em outra situação também, quando o Senhor Jesus estava pregando no templo, e aí vieram falar para ele: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí ele virou e falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Você vê que Deus ali, ele estava respondendo já como Deus.
você vê que ele deixou bem claro ali que a família dele é quem obedece a ele. Se você quer fazer parte da família de Deus, obedeça a Deus, que um dia você vai morar no céu. Outra coisa também muito importante é que Maria era submissa a Deus. Você vê que em nenhum momento ela ultrapassou a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus. Ela não ultrapassou, ela respeitou, ela viveu uma vida de submissão e cumpriu a missão dela. Ela cumpriu a missão dela. Você vê que quando nós obedecemos a Deus, vamos viver os melhores dias da nossa vida. Creia nisso. Creia nisso. Vamos agora em Jeremias 29:11, que diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vê que Deus, Ele planeja coisas boas na nossa vida. Ele planeja o melhor, porque Deus, Ele conhece o futuro, nós não conhecemos o futuro. Talvez você não entenda nada do que você está passando agora, mas no futuro você vai entender. Por exemplo, tem muita gente que acaba se perdendo quando recebe uma bênção grande, recebe uma grande quantia de dinheiro. Por quê? Porque a pessoa com dinheiro, ela acaba querendo desfrutar dos prazeres da carne e acaba se afastando de Deus. Você vê que tem muita gente que quando recebe muito dinheiro se acaba na prostituição, se acaba na bebida. Isso traz prejuízo muito grande para a vida dela. Então, Deus, Ele planeja o melhor para a gente, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso futuro. Então, quando a nossa vida está na mão de Deus, pode ter certeza, nós vamos viver o melhor de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que o meu melhor é eu querer isso, querer aquilo, querer bênçãos materiais. Mas a realidade é que bênçãos materiais, se a pessoa não tiver estrutura, ela se perde. Por exemplo, eu conheço um jovem que se perdeu na época. Comprou um carro novo, era fiel a Deus, ia à igreja, buscava a Deus. Quando comprou um carro novo, um carro bonito, se perdeu, foi para prostituição e deixou de buscar a Deus. Aí, a bênção virou maldição. E a realidade é que se você não tiver estrutura, se não tiver na direção de Deus, a bênção vira maldição. E outra coisa muito interessante aqui foi na passagem de Maria e de José. Você vê que quando o Senhor Jesus era menino e se perdeu, de José e Maria foi achado no templo. Outra coisa aqui também muito interessante é que aqui a gente aprende uma coisa: a criação dos filhos temos que colocar na frente de Deus, porque a realidade é que toda criança é agitada, e se não tiver a proteção de Deus, já era. Por isso que você que é pai, você que é mãe, é importante você buscar Deus e orar sempre pelo seu filho, porque tem hora que você não vai estar presente em todo o tempo, mas Deus está. Se você colocar a sua vida, a sua família na mão de Deus, Deus está todo o tempo guardando o seu filho, a sua filha. Então, é importante botar Deus em primeiro lugar, porque a gente não vai estar o tempo todo com o nosso filho. E a gente buscando a Deus, pode ter certeza, Deus vai estar sempre guardando ele.
Nós vimos aqui que Maria foi uma grande serva de Deus. Você vê que ela foi muito usada por Deus. Você vê que ela foi de uma espiritualidade, que ela teve estrutura. O anjo apareceu para ela e falou para ela que ela ia ter um filho. Você vê que ela teve estrutura para poder receber aquela mensagem e aceitar aquela missão. E ela cumpriu a missão que Deus deu a ela. Mas Maria era uma serva de Deus. Tem religiões que colocam Maria como Deus. Não, Maria não é Deus. Ah, Maria é mãe de Jesus. Não, ela foi usada para conceber o Filho de Deus. A gente tem que entender isso, mas tem religiões que ficam endeusando Maria. Isso é idolatria. As pessoas acham que Maria vai levar ela para o céu. Não, Maria não vai levar ninguém para o céu. Quem leva para o céu é o Senhor Jesus, porque está escrito, Jesus disse, né? Está escrito na palavra de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a pessoa só vai se salvar através de Jesus, não tem outro caminho. Então, pensa nisso do que eu falei, o testemunho que Maria e que José deram, e fizeram toda a diferença. Você vê que Maria e José, eles foram espirituais, eles foram um casal muito abençoado e cumpriram a missão de Deus. E que você também venha cumprir a missão de Deus na sua casa, na sua família. Que você venha glorificar o nome do Senhor. Vamos orar agora? Vamos buscar a presença de Deus? Separa um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar esse pão e vamos pedir para Deus colocar o poder dele nesse pão. Ao comer desse pão, você vai experimentar do poder do milagre. Prepare-se para orar. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação, que está participando comigo dessa oração, meu Deus. Que o teu poder agora venha alcançar ela, meu Deus. Que o teu poder venha penetrar, meu Deus. Talvez essa pessoa está passando por um problema de saúde, meu Deus. Penetra agora e arranca agora todo sintoma, toda dor, todo mal. Eu ordeno, sai daí, espírito maligno. Sai do corpo dessa pessoa, sai da mente, sai da perna, sai toda dor de cabeça, sai toda febre, em nome de Jesus. Essa pessoa que está sentindo uma dor no peito, essa pessoa que está com pressão alta e a pressão não normaliza, eu ordeno, sai daí, espírito maligno, todo mal na vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa está passando por um problema espiritual, ela está passando por um problema no casamento. Meu Deus, passa com teu poder e arranca todo mal, que toda maldição agora da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus, em nome de Jesus. Eu consagro esse pão, que ao comer desse pão, ela venha receber força, ânimo. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí com fé, no nome de Jesus. Coma do pão e receba a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e fica com Deus.